E aí pessoal, bem-vindos ao Que Dúvida, o seu canal de videoaulas aqui no YouTube. E a dúvida de hoje é grandezas e unidades de medidas. É isso aí, nossa primeira aula de física aqui no canal, primeira de muitas. Vamos lá, hein? Estamos aqui também no projeto que começamos com a matemática, seguindo os livros didáticos, aqueles livros adotados pelo Plano Nacional do Livro Didático, que é utilizado aí nas escolas públicas do Brasil, tá certo? Então, vamos seguir todas as seções de todos os capítulos aí do seu livro didático para a gente tentar ajudar você no dia a dia escolar, tá certo? E vamos começar explicando o que é uma grandeza física, o que são as unidades de medidas e por que a humanidade resolveu começar a medir as coisas. Parece razoável, vamos medir as coisas porque precisamos dessas coisas medidas para serem o quê? Comparadas. Eu preciso comparar coisas quando eu vou negociar, quando eu vou comercializar ou quando eu vou ter algo. Imagina você ter uma propriedade se você não pode medi-la. Imagina você comprar algo sem poder pesar, sem poder enumerar, sem poder contar. Essas medidas todas elas foram pensadas pelos seres humanos justamente para isso. Os seres humanos eles rapidamente adquiriram aí a ideia de posse, a ideia de quantidade e as medidas elas nascem pensando nisso. Eu tenho que comparar uma coisa com outra. Eu tenho que comparar um terreno com outro terreno. Eu tenho que comprar um pedaço de terra. Até onde vai a minha propriedade? Eu tenho que medir. E para isso, a humanidade foi, primeiro, se utilizar daquilo que ela tinha à mão. O que ela tinha à mão? A própria mão. Acreditem, nós começamos a medir as coisas com as nossas mãos, com os nossos pés, com os nossos braços. Foi assim que a humanidade começou a medir e se utiliza desse tipo de medida até hoje, um pouco mais organizado. Mas era assim, eram com passos, eram com dedos. Dedos? É sim, com dedos. Polegadas, já ouviu falar? Tantas polegadas tem na sua televisão? É por isso mesmo, por causa do dedão polegar. Por isso que nós chamamos a nossa medida da televisão de polegadas. E aí a humanidade começou a medir. Então, para que precisamos medir as coisas, pessoal? Principalmente para fazermos comparações. Eu tenho que saber se algo é maior do que outra, uma coisa é maior do que outra. Eu tenho que saber se uma coisa pesa mais do que outra. Eu tenho que saber se algo demora mais para ser feito do que outra coisa. Tudo isso eu preciso de uma medida de comprimento, de uma medida de tempo, de uma medida de peso. E aqui? Então eu quero comparar distâncias, eu quero comparar pesos, tempos, temperatura, se algo está mais quente do que outra, uma coisa está mais quente do que outra, eu preciso de uma medida disso, de uma unidade de medida. O que é isso? A temperatura. E a humanidade ela caminhou com essas medidas improvisadas ou definidas regionalmente durante muito tempo. Cada lugar inventava a sua medida. Era razoável eu medir com um palmo, com o pé, com o braço. Mas vamos lá. Se eu vou medir com palmos, eu tenho 1, 2, 3, 4 palmos e quase 5. É preciso? Não é preciso. 4 palmos e 5 dedos, 6 dedos. Palmo de quem? Dedo de quem? O meu dedo? O dedo do meu câmera? O dedo do meu secretário? O dedo da sua mãe? O dedo do seu pai? O dedo de quem? Qual é o dedo convencional? Qual é a polegada? Qual é o pé? Qual é o braço? Isso era muito complicado. Imagina, eu chego para vender algo para você e eu falo, olha, aqui eu vou vender pães. E o pão aqui é vendido por comprimento. E o pão aqui custa R$1 o braço, mas é o braço de quem vende. Então, é deste tamanho. Aí chega uma pessoa com um braço maior
e fala, não, eu quero do tamanho do meu braço, não do tamanho do seu braço. E essas confusões aconteciam na prática. Quantos pés? Ah, o pé medido lá na sua região ou na minha região? Quanto que é uma braça? Quanto que é uma polegada? E aí a humanidade foi se organizando para fazer isso de uma forma melhor. E até que se criou o Sistema Internacional de Unidades. O que foi o Sistema Internacional de Unidades? Foi a gente convencionar essas medidas todas. Vamos fazer um acordo. É a polegada de quem? É a mão de quem? É o braço de quem? Então vamos acabar com isso. Eu não quero mais medir com pés, mãos, braços, dedos, nada disso. Eu quero escolher uma unidade de medida que eu vou chamar de metro. A mesma coisa, eu vou escolher uma unidade de medida de peso que eu vou chamar de grama. Unidade de medida de tempo que eu vou chamar de segundo. Unidade de temperatura que eu vou chamar de Kelvin. Ora, mas agora eu vou definir essa medida. Quanto vale o meu metro? O que é o meu metro? Então, o que é o metro, pessoal? As pessoas precisavam, então, criar uma unidade de referência para todos os lugares. Não tem o metro francês, o metro inglês, o metro americano, o metro brasileiro. Tem que ter uma única unidade de referência. Então, a humanidade foi lá e criou da seguinte forma. Fez uma reunião, uma convenção e definiu-se que o metro é a 10.000.000ª parte do meridiano terrestre. O meridiano terrestre era de um tamanho conhecido e nós pegamos a 10.000.000ª parte deste meridiano e nós vamos falar que isto é o equivalente a um metro. Nós realmente construímos o metro. Nós construímos uma barra metálica sob condições específicas definidas pelo texto que está aqui acima de mim e nós aguardamos de um arquivo. Hoje a gente não precisa mais disso, mas quando criamos, foi assim que fizemos. Criamos um método, distribuímos cópias dessas barras para todas as pessoas, todos os estados, todas as pessoas que se interessassem, os cientistas, as universidades, terem um padrão de comparação. Então, uma barra física, medindo o que nós determinamos que fosse 1 metro, ok? Fizemos a mesma coisa a partir do metro, olha que foi, a partir do metro que nós começamos a mexer com as outras unidades. Olha só, o quilograma é a massa de um decímetro cúbico de água na temperatura de 4,44 graus Celsius. É uma temperatura que tem a ver com isso que está no texto aqui em cima. Não vou me prender a esse detalhe, porque isso não é muito relevante agora. Mas o que eu quero que vocês reforcem? Nós precisamos estabelecer padrões para fazer as medidas. Padrões são muito importantes. Então, qual é o padrão? Para 1 quilograma é a massa de um decímetro, eu já estabeleci o padrão do metro, de um decímetro cúbico de água, então faço um cilindro com aquele padrão de metro que meça 1 decímetro cúbico, né? O volume desse cilindro, coloco a água ali dentro, o equivalente a esse decímetro cúbico, e peso. Aquela leitura de uma balança me dará o que eu vou chamar de 1 quilograma. Então, aquela leitura da balança, quando eu pesar 1 decímetro cúbico de água, vai me dar 1 quilograma. E daí eu defino a medida de massa. E para o litro, a medida de volume, eu vou usar 1 decímetro cúbico. Isso define 1 litro, ok? Assim, olha só, 1 decímetro cúbico foi o que eu usei de água. E falei que tem 1 quilograma. Ora, 1 decímetro cúbico tem 1 quilograma de água. Isso vai me dar a densidade da água lá adiante. E as medidas derivadas das medidas fundamentais. Ok? Então, como que a humanidade fez isso? Fez uma grande reunião, uma grande convenção de cientistas, e estabeleceu padrões para todas as unidades básicas. E depois para as unidades derivadas dessas unidades básicas. Se eu vou medir a área de um retângulo, que é um lado vezes o outro,
Eu simplesmente faço a multiplicação desta medida por esta medida, ambas estão medidas em metros ou em centímetros e assim por diante, e eu vou ter a medida do metro quadrado, do centímetro quadrado e assim sucessivamente com qualquer outra medida, ok? Então, aí ficou definido o Sistema Internacional de Unidades. Reunião feita, convenções organizadas, metro, quilograma, litro e demais unidades. Quais são elas? E muito importante. Por que muito importante? Porque daqui em diante nós vamos precisar de todas essas unidades no que a gente vai aprender em física. Todas elas são as unidades mais relevantes para a gente estudar cada uma das grandezas, ok? Quais são essas grandezas? Comprimento. Qual a unidade do Sistema Internacional de Unidades? Metro. Qual o símbolo? O M. Isso vocês conhecem. Massa. Quilograma. kg. Vocês conhecem isso aqui. Todo mundo, todos os dias, tem uma interação muito grande com essas unidades. Tempo. Segundo. S. Até aí, nenhuma novidade. Temperatura. Qual é a unidade do Sistema Internacional para temperatura? Não é graus Celsius, que é a que a gente utiliza no nosso dia a dia. Para o Sistema Internacional de Unidades, a unidade de temperatura é o Kelvin, que nós veremos lá adiante como que se relaciona com os graus Celsius. Corrente elétrica é o ampere. Quantidade de matéria, bastante utilizada em física, mas principalmente na química, é o mol. E a intensidade luminosa, que é a candela, não é o watt, como a gente compra nas nossas lâmpadas. O watt é a unidade de potência, não é a unidade de intensidade luminosa. A intensidade luminosa é medida em candela, ok? Então, essas são as grandezas fundamentais do SI, as principais grandezas, ok? Quero que vocês se familiarizem com elas e já percebam que muitas vezes, nos exercícios de física, naqueles que você tem que fazer no livro, nos do vestibular, do Enem, eles o tempo todo vão trabalhar com o SI. Quando não falar nada, é SI, Sistema Internacional de Unidades. Então, saibam essas unidades como sendo as padrões de cada uma das suas grandezas, ok? Bom, pessoal, então é isso aí. Começamos a aprender física com grandezas, unidades, Sistema Internacional de Unidades. Vamos fazer uma pequena pausa. Daqui a pouco a gente continua falando um pouco mais sobre as unidades mais utilizadas. De comprimento, de massa, de tempo e as suas subunidades. Vamos lá, até daqui a pouco, valeu, vamos fazer aqui o nosso brinde de joinha, hein? Eu dou o meu joinha aqui e você dá o seu joinha aí. Adeus!